Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto. Esse programa ele é veiculado todas as quintas-feiras, às 22h30, com repetições aí ao longo da semana. E nós temos também no YouTube o nosso canal Contraponto TV Sol, no Facebook Contraponto TV Sol. Eu queria agradecer hoje em especial o Atos Guerra, que é o seu aniversário, nosso aniversariante, né, de hoje. E é um cara que está sempre aí firme, aí, apoiando todas as produções aqui do Contraponto, de vários programas, quase tudo aqui. Então, realmente, um profissional de primeira linha que a gente tem que agradecer sempre. E agradecer o nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Floriano Pérez, que vai falar sobre diversos temas aqui ligados à questão da saúde, um tema que está muito, hoje, grave. Eu tenho impressão assim, né? Nesses momentos de crise, né, que o Brasil vive, né, 2016, o ano trágico, tudo, a última coisa que pode nos faltar é saúde, né? Então, a crise da saúde é uma crise muito grave, porque vai pegar justamente a população desassistida, que não tem plano de saúde, que é a grande maioria das pessoas hoje, né? Então, estamos aí com um momento bastante complicado, delicado e preocupante, né? E uma das questões que nos chamou a atenção, falamos um pouco semana passada, é sobre o potencial, né, de epidemia de leishmaniose que muito foi conversado, né, ao longo desse mês em Marília. Se falou em 25, 50 mil cães afetados, os números não são ainda exatos, é difícil saber. Então, tudo isso a gente vai perguntar, o que significa isso? O que significa para o município? Qual é a real ameaça, né, para as pessoas e para os próprios animais, né, uma epidemia dessa natureza? O que significa? Então, tudo isso nós vamos descobrir aqui com o auxílio do Dr. Floriano. Bem-vindo, Floriano. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Luiz. É um prazer conversar com você, conversar com teus telespectadores. É um desafio isso que você está colocando para mim, assim, já de tantas coisas, né? De desvendar. Então, a gente sabe que essa preocupação tem e está uma polêmica na nossa cidade. Essas questões que você colocou, de crises nacionais, né? Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, a gente não tem que ter, assim, né, um pânico ou ficar preocupado. São coisas que ocorrem que têm solução, né? Mas precisa, e muitas vezes são soluções até simples, né? Você está preocupado, como eu também estou preocupado, eu acho que qualquer médico está preocupado, como eu creio que a Secretaria da Saúde está preocupada, como a Secretaria do Estado está preocupada, já há bastante tempo com a questão da leishmaniose. A leishmaniose é um desafio para todos nós médicos e para todos os pesquisadores, a gente tem que reconhecer isso. Mas a gente também tem que saber, Luiz, e lembrar algumas coisas simples. A leishmaniose, eu estou já formado há 32 anos, né? E a gente estuda e vê. Então, é uma doença que a gente até falava, uma doença quando o homem entra na mata, é uma doença rural, que ele adquiria, que ele ia na mata. Então, ele saía para fazer as suas coisas e o que ele ia, da necessidade de desmatar ou não, para plantar certo. Ou não. E a primeira leishmaniose que chamava atenção e que tinha, que é a menos agressiva, que é a tegumentar. É aquela que dá a ferida. Leva até o nome da nossa cidade vizinha aí, né? A úlcera de Bauru e tal, né? Então, é mais comum em crianças abaixo de 10 anos, né? Então, essa leishmaniose é um grande desafio. E era muito mais comum isso na região norte e nordeste. Não sei se você lembra, mas o primeiro caso humano aqui no estado de São Paulo foi em 98, em Araçatuba. Mas se a gente pegar o histórico da leishmaniose, ela começou lá os casos em Corumbá, depois daí um tempo chegou em Campo Grande, depois chegou em Três Lagoas, depois, que nem diz o outro, o Rio Paraná é meio grande, mas o mosquito conseguiu pular para o lado de cá. Então é interessante esse dado, que já era uma suspeita e um alerta de muito tempo atrás,
que cada ano, mais ou menos, uns 30 quilômetros o mosquitinho, que é aquele mosquitinho que a gente chama o mosquitinho palha. Interessante, essa progressão espacial do mosquito, esse avanço. Tem esses alertas aqui, Três Lagoas, Araçatuba, veio a Bauru. Tipo previsões de chegar até São Paulo. E agora ele está aqui, né? Então, nós já convivemos, né? Já tivemos casos, aí teve outros casos já confirmados em Araçatuba, em Bauru. Nós não temos, Luiz, algumas vezes fica até assim, me parece até meio deselegante da parte da gente. Eu sou médico há 32 anos, eu trabalho aqui em Marília, fiz faculdade aqui, formei-me aqui na FAMEMA, trabalhei um tempo na Amazônia, né? Que nem eu brinco com o pessoal, já rodei um pouquinho, né? Mas eu tenho a minha ligação com Marília desde sempre. Eu me casei aqui, a minha esposa, a família toda é daqui. Então a gente acompanha. Então eu trabalho na rede pública, sou médico da Estratégia da Saúde da Família, tenho uma pequena clínica particular e a gente trabalha aqui em Marília. Então, mas nós não temos dado oficial. Eu creio que você mesmo que tem o teu programa, você já deve ter conversado com outras pessoas. Algumas vezes pede-se o dado oficial na vigilância epidemiológica. Não tem, nós não temos. Então, tem confirmações extraoficial, né? Não é que já tem 8 casos confirmados em humano aqui, né? Se você fizer... Já tem 8 casos, né? Na verdade, eu estou com uma pergunta aqui da Cristiane Teles, que fala justamente sobre isso, né? Como combater a infecção no cão, nas imediações de Marília? Quais são as mais próximas áreas devastadas? Assim? A principal medida que tem é de nós controlarmos o mosquito. O mosquito, claro. A leishmania, o mosquitinho palha. Ele tem hábito rural, ele tem hábito não na cidade. Mas se ele tem hábito rural, praticamente muito difícil você combater por nesse espaço, até pouco né? Porque você tem, enfim, qualquer poça d'água na área rural pode ser vetor disso. Você não consegue controlar isso. Mas esse que é um grande desafio. Nós identificávamos como médicos os casos das pessoas. E você conversando, mora lá perto, mora no sítio, tem essa ferida que faz 1, 2, 3 semanas que não sara, vai investigar, faz a pesquisa e é leishmania. Então, agora esse grande desafio, como que esse mosquito está conseguindo se adaptar à zona urbana, é um grande desafio. O fato que também penso que não é tão difícil da gente entender, por quê? A cidade está crescendo. A cidade vai chegando próximo aonde de áreas de preservação. O próprio reflorestamento, o próprio aplantar. O mosquito, ele tem o hábito lá na floresta. Ele se alimenta de matéria orgânica, de néctar. É semelhante nesse ponto que nem o Aedes. O Aedes, ele é urbano. Ele deposita os ovinhos na água. Então, a gente vê aquela larvinha dentro da água. Sim. O mosquito palha, ele deposita em pedra, onde tem bastante umidade, no solo, matéria orgânica. A larva dele desenvolve ali. Se alimenta daquilo ali. Os mosquitos fêmea, quando precisa do sangue, qual o local onde que ele encontra sangue? Os animais silvestres, porque ele é um mosquito da zona rural. Ele pica o animal contaminado. Qual animal? Os roedores, né? O cão, a raposa do mato, são todos que podem ter esse protozoário. Eu estava fazendo um histórico da onde que é o habitat natural do mosquito. E a gente tem números, ou não queira. Temos números assim? Sabemos assim quantos cães estão infectados? Existe uma estatística a partir de amostragem? Não temos. O que eu tenho oficial é o que eu leio no jornal. Nossa. Saiu no jornal recentemente uma matéria colocando da possibilidade, mas oficialmente o município não fez um levantamento, uma oficialmente análise nós oficial não temos esses dados. Disso. Bom, não temos esses dados. Mas o que eu lembro, você tinha estatísticas muito
não vou dizer acuradas, mas muito trabalhadas em função de um levantamento de focos. Sim. No caso, eu vejo que aqui em Marília, apesar de ser uma zona urbana, com dotação orçamentária, não foi feito, ou aparentemente não está sendo feito, não vou dizer nem o controle, mas uma estatística adequada de saber ao menos quantos... de saber a realidade como está. Exato, puxa vida, né? Quantos cachorros estão infectados, quantos estão doentes, será que os donos estão reportando isso junto, pelo menos, aos seus médicos veterinários? Os veterinários têm algum tipo de noção do que está acontecendo. Eu acho que parece que falta esse diálogo entre eu ia te responder a pergunta, porque eu não posso afirmar categoricamente aqui de Marília em si. Perfeito. Porque eu trabalho na rede, eu não tenho acesso a esses números. E depois eu não tenho esse acesso. Eu estou citando os Médicos Sem Fronteira porque é público, está no site deles. Perfeito. Então, eles usam essa palavra, a doença contagiosa, mais negligenciada que tem. Ele reporta, o Médicos Sem Fronteira reporta a responsabilidade a todos os governos. Então negligenciada usa por essa todos palavra, os governos. negligência. Porque eles já têm mais ou menos conhecimento de como consegue controlar, como que esse mosquito chegou até a zona rural, certo. Saiu da zona rural, como que contaminou os cachorros. Se você pegar os livros de medicina de 30, 40 anos atrás, já fala, olha, o período de incubação pode ser de 2 a 4 meses, o animal pode ficar com o protozoário e não manifestar doença 1 ano. O ser humano também pode ter o protozoário. Esse que é o grande problema. Você já está contaminado, mas ainda não apresenta os sintomas da doença. Você sabe, né? De repente eu estou contaminado, você? Pode ser. Bom, espero que não. Mas enfim, a gente nunca sabe, não tem controle. Então, você nosso espectador, pode estar contaminado também. Se cuida. É isso que a gente chama vigilância epidemiológica. Tem uma coisa que a gente chama de busca ativa. O que é busca ativa? Eu sei lá atrás, já em 98, que já teve um caso confirmado em humano. Já sei que teve tantos cães contaminados. Já sei que a doença está avançando. Não é novidade. Não é novidade. Eu sei que aqui tem. Então, eu tenho que fazer um controle. Né? Aqui em Marília mesmo, já teve cães sacrificados, porque foi confirmado que estava não só contaminado, como doentes. Infelizmente, isso é quase que unânime no mundo inteiro. Você tratar o animal, mesmo que o animal fique curado, ele permanece como reservatório da leishmania. Caraca. Entendeu? Ele pode depois ser picado novamente pelo mosquito e o mosquito de novo picar um de nós. Entendeu? Então, não é nada de alarde, mas só fazendo uma descontração que o Luiz colocou, o pessoal que mora mais próximo das zonas de preservação, né, APPs ou matas, tanto é que uma das recomendações, você pode ver, é você manter uma distância de 400 a 500 metros da mata. Se você tem um controle urbano, né, de limpeza dos quintais, de manter a cidade limpa, de não ter a matéria orgânica. A gente está falando de uma mata que ela é organicamente desequilibrada, né? Ela não tem todas as... Sim, mas o meio ambiente, veja bem, o meio ambiente preservado, você não vai estar lá a todo momento, você não vai ficar lá se expondo, você não vai morar lá. Sim, aliás, a Marília não tem mais grandes áreas de mata em torno da cidade, a não ser o próprio bosque municipal, que eu acredito que não seja a fonte. O segredo, Luiz, é que a gente já conhece, é o controle do vetor. Quem que é o vetor? O mosquito. Aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar onde tem matéria orgânica. Se você tem um local, um habitat ideal para ele, ele vai se desenvolver. O grande desafio da ciência, pelo tudo que a gente lê, é exatamente esse. Como que esse mosquito,
da mata, como que ele está se adaptando na cidade. Entendi. E a gente está aprendendo Entendeu? isso. Então, isso aí é uma busca. O pessoal da ciência, o cientista, hoje eu estive lendo alguma coisa mais específica em sites de pesquisa mesmo. É um grande desafio para entender essa adaptação do mosquito na cidade. Muito então, bem. aí nós temos que E agora é um desafio real, né? Porque sim, é uma coisa até deselegante a gente falar, porque a gente tem informações, mas não é oficial. Certo. Mas a imprensa já notificou. Então, claro, nós temos uma preocupação da sociedade. Exatamente, né? nós temos que saber até que ponto que é isso. A minha questão aqui é essa, é uma preocupação das pessoas. Sim. Só vou fazer um pequeno intervalo agora e já voltamos em breve com o Dr. Floriano Pérez. Bom, retomando então, né, com o Dr. Floriano, uma questão que fica bem para mim preocupante e evidente é a falta de... Primeiro que a gente não tem acesso aos dados, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo em relação a essa questão, né? Eu não sou especialista, tá? Eu estou falando aqui com você, espectador, e nós estamos conversando com o Dr. Floriano Pérez, que é médico da prefeitura, e ele está dizendo que toda essa questão, embora reconhecidamente já, vamos dizer, histórica, né, relativamente histórica, a gente não tem dados suficientes para dizer se tem uma epidemia ou não, qual que é o risco para a população, qual que é o risco para os animais, a gente não tem dados. E em havendo-se dados, se caracteriza um tipo de omissão muito grave. A falta de dados publicamente conhecidos pela população se constitui numa omissão criminosa. Esse já é o meu ponto de vista. Eu não sei o que o senhor acha disso, doutor. Luiz, nós estamos falando de leishmaniose. Leishmaniose é uma doença de notificação compulsória. O que é uma doença de notificação compulsória? Nossa. O médico no teu consultório particular ou lá no posto de saúde que identificou e fez o diagnóstico dessa doença tem que comunicar o órgão competente, a vigilância municipal, epidemiológica, sim, o médico, a unidade de... O médico particular ele tem que fazer isso. Certo. O médico da rede pública quem faz é a rede pública. Claro. Lógico. Ele faz o diagnóstico. O médico tem feito a sua parte. Sim, o diagnóstico está feito. Então, por que a população não está sabendo? Luiz, doença de notificação compulsória, sífilis. Sífilis é uma doença de notificação compulsória, uma doença sexualmente transmissível, certo? Doença sexualmente transmissível. Sim. Identificou, fez o diagnóstico, um exame relativamente simples, um VDRL, você já faz o diagnóstico. Tanto é que é obrigatório em todas as mulheres gestantes. Assim que tem o diagnóstico confirmado, tem que fazer a notificação. Essa notificação vai naquilo que chama-se boletim epidemiológico. Dengue. Tudo bem. Agora de notificação. Chegou no boletim epidemiológico. Esse boletim... Ele tem que ser informado todas as doenças que teve naquele mês. E aí você tem dados consolidados que passam pelos órgãos competentes da secretaria. Esse boletim, ele tem apontado essas doenças? As informações que a gente tem, não. Mas a gente sabe que tem a doença, mas isso não está constando no boletim. Mas está confirmado. Em havendo-se omissão, essa omissão, desculpa, eu não sei, para mim caracteriza crime. Uma falha. Né? Mais do que uma falha. Né? Então eu gostaria que realmente a gente pudesse ter esses dados. Tem que ser discutido eu acredito que existe uma necessidade, e eu já tenho dito aqui, né, de realmente se haver transparência nos processos. Sim, né? Mas doença de notificação compulsória, ela é municipal, estadual e federal. Nossa. Todos os órgãos têm que estar informados. Porque a vigilância epidemiológica, se eu tenho uma doença de notificação compulsória, que ela não vai ficar restrita só àquela pessoa. Pode ter uma disseminação. Então, tem várias medidas que você tem que tomar para conter aquele avanço da doença. Em havendo-se casos confirmados, o município tem que agir.
Sim, né? eu acho que a vigilância epidemiológica... Em havendo casos confirmados, as pessoas têm que saber. São duas coisas, né? Agir, conhecer o fato e agir respectivamente relativamente a esse fato. O que eu falo, isso aí é uma coisa minha particular. A área da saúde, a prevenção, a vigilância epidemiológica não tem propaganda. Não tem notícia, não tem oba-oba. Não gera propaganda. Não gera, porque você tem que estar vigilante. Por isso que é vigilância epidemiológica. Você tem que estar fazendo as ações. A propaganda positiva é o não fato. Ninguém fica doente. Exatamente, né? Eu já falei isso. É o não fato. Quando a vigilância epidemiológica está funcionando adequadamente e a gente não vê notícia dessas doenças. Claro. Agora, quando elas têm, a população tem o direito de ficar sabendo. Tem o direito de saber. Senão, cria mais pânico se você não informa. Estamos confiantes que eu creio que sim. Que esse processo vai mudar na nossa gestão, espero. E um outro fato que, naturalmente, tem sido a manchete nesses dias aí é a questão da greve dos médicos, né? Os médicos prometeram entrar em greve segunda-feira, depois do Natal. Porque não estão recebendo. É isso, doutor? Sim. Nós, os médicos da Estratégia da Saúde da Família, nós fazemos parte de uma equipe. A equipe é uma equipe da Estratégia da Saúde da Família, Programa de Saúde da Família, o mais popular. Lá atrás, médico da família não, mas ele é toda uma equipe. Depende de todo mundo. O médico, a enfermeira, o dentista, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de escrita, o pessoal da limpeza, todo mundo é uma equipe. Sim. Toda a equipe é importante, todos têm a mesma importância. Ninguém é mais do que ninguém, cada qual com a sua responsabilidade. O médico tem a responsabilidade dele. E o médico também é um assalariado, nós somos todos contratados via gota de leite. Sim. Nós temos um regime de contrato seletista, nós não somos efetivo, nós não somos estatutário. Nós somos mais de 40 médicos na rede. Porque tem 36... A gota de leite é a EOS na qual vocês estão vinculados. São 36 equipes de saúde da família na cidade. E tem que ter um pouco mais de médico. O médico entra de férias, o médico fica doente, o médico está de licença. Tem os médicos substitutos. Eu mesmo, o meu contrato, a gente usa essa expressão. Eu sou um médico substituto. Então, toda semana eu estou indo em todas as unidades. Então, a gente tem acompanhado. E agora, essa questão legal de sindicato, nós não pertencemos ao Sim Saúde, que é dos funcionários, assim como as enfermeiras. As enfermeiras têm um sindicato próprio Vocês têm que agir com a sua própria organização, sua própria independência, no caso. Nós viemos conversando, não é uma questão de solidariedade, é uma questão de justiça. Nós somos parte da mesma equipe. Então, nós fizemos uma assembleia ontem, reunimos um grande número, mais da metade dos médicos que trabalham na estratégia. Foi decidido uma assembleia, isso é tudo oficial. O sindicato já oficializou a gota de leite, que se não regularizar a situação de todos os médicos, de toda a equipe, incluindo, porque é uma situação ainda mais particular, e de solidariedade nós com os colegas que trabalham no PA da Zona Sul. O PA da Zona Sul é o pronto atendimento. Lá tem médicos que são efetivos, lá tem médicos que são seletistas e tem médicos que recebem só por RPA, já mês, ano. Então, esses colegas já estão, o último salário que eles receberam foi em setembro. Eles estão outubro, novembro sem salário. Eles não têm 13º. Estão no momento desses, e ainda não recebem o salário. Então... Pois acho que quando você diz assim, não tem dinheiro, é uma coisa. Agora, quando o prefeito diz que a casa está em ordem, então se espera que os pagamentos estejam em ordem, os salários estejam em ordem. A gente vai ter que encerrar? Sim. Mas antes de encerrar, eu queria colocar um pequeno vídeo do encontro, né, que vai ser realizado dia 21 de janeiro, que vai falar justamente sobre essas questões de políticas participativas. A gente entende, né, que a necessidade de maior transparência dos processos, de maior transparência no orçamento, de um orçamento participativo, de uma gestão que se aponta, né, a partir do ano que vem, como uma gestão mais democrática, mais ampla. E, naturalmente, a sociedade ela tem que saber o que ela quer, ela tem que se decidir o que ela quer, ela tem que se posicionar. A gente vê hoje a falência do modelo representativo no Brasil, também porque as pessoas não participam. Então, a participação ela é muito importante, é por isso que a gente vai fazer esse evento. Então, vamos lá, por favor.
O que você mudaria em Marília? Agora você tem a oportunidade de participar, de propor e ser ouvido. Venha para o primeiro encontro por Marília. Qual é a Marília que você quer? Então, o Encontro por Marília é uma iniciativa da Marília Transparente, da Origem Socioambientalista, Associação de Engenheiros, da diversas entidades, enfim, da CERT, uma série de entidades estão participando e a gente convida você a fazer diferença na nossa cidade. Assim como o Dr. Floriano está junto também nesse esforço, né? Sim, Luiz. É uma boa oportunidade para todo mundo, né? Porque, lógico, cada cidadão tem a sua maneira de expressar. Mas a gente tem que fazer também propostas, né? A crítica é interessante, mas sempre fica assim fácil só de tacar a pedra. Fácil, né? Entendeu? Então nós temos que fazer propostas também daquilo que a gente acha, cada um no seu ramo, né? Eu, por exemplo, já fiz a minha inscrição, convido todo mundo, a quem quiser, a fazer, é simples, entrar no site, tem aí no Facebook. Isso, né? primeiro Então, encontro por Marília. Faz aí a sua inscrição, coloca, você vai ser bem-vindo. Eu já fiz a minha inscrição, vou dar a minha opinião. Então, Luiz, eu quero agradecer você e mais uma vez, enfatizando isso que você colocou por último, aí a questão da greve dos médicos. Então, legalmente, a gente tem que fazer o comunicado. Nós já fizemos o comunicado para a gota de leite. Em pagando o salário, sinalizando certo, até sexta-feira não tem greve, nós vamos fazer assembleia e trabalhamos normal. Certo, tá certo. Entendeu? Nós não queremos guerra, não queremos empate de maneira nenhuma. Que é a última... Entendeu? Porque de tudo quanto é maneira, quem sai prejudicado em toda essa o último situação, recurso que a classe médica pode ter. A gente sabe que não seria à toa. Exatamente, nós queremos trabalhar, receber, ter o nosso trabalho, para a gente poder atender cada vez melhor a população. Tá certo. Médico meio duro aí, meio nervoso, já acaba não atendendo muito bem a população. Então a gente tem que estar mais tranquilo. Isso aí a gente não deveria nem ter esse tipo de preocupação. Não. Nós deveríamos estar preocupados com outras coisas, não com receber certeza. salário. Entendeu? Então a gente espera realmente que o pessoal normalize, regularize e segunda, terça-feira vamos continuar trabalhando normalmente. Muito obrigado, Floriano. Obrigado, Luiz. Sempre bem-vindo aqui. Estamos à disposição. Por favor. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença. Até logo.